de ontem para hoje. Algumas pessoas conversaram comigo ontem e eu sei que muitos têm esse temor no coração de sair daqui e perder o foco. Deixa eu contar um caso que aconteceu uma vez, que tinha um bando de cachorros correndo atrás de um coelho. E devagarinho muitos dos cachorros foram desistindo. Aí no final apenas um cachorro continuou correndo atrás do coelho. Por quê? Os cachorros foram desistindo e ficou só um cachorro correndo atrás do coelho. Por que esse único cachorro continuou correndo atrás do coelho? Porque o coelho corre mais ligeiro do que o cachorro. Então eles não estavam vendo o coelho, eles estavam seguindo o faro. Mas por que um deles, só um, continuou? Porque um deles tinha visto e os outros estavam acompanhando aquele que viu. Então, na palavra do Tony, ele falou sobre ver Jesus. O Espírito Santo quer revelar Jesus a nós. Então, no restante da semana, quem ainda não encontrou com Jesus, o Espírito Santo traz convicção. Ele veio para convencer o mundo da justiça, do pecado, da justiça e do juízo, né? Então, o Espírito Santo quer revelar Jesus a nós. Então, nós queremos ser convictos. Pessoas convictas não vão desistir, vão ter bons hábitos, vão ter decisões claras, aliança com o Senhor. Amém? Senhor Jesus, pedimos a Tua presença sobre esta hora. Fomos alimentados nesta manhã com a palavra que já ouvimos. E queremos continuar na Tua presença, mantendo o foco na Tua pessoa, querendo ir além para entender a plenitude que o Senhor tem para nós. Esteja conosco, em nome de Jesus. Então, o primeiro ponto do número 3, a letra A, nós já vimos rapidamente ontem, não tem segredo, porque é a coisa literal. Temos a gravidez, as dores de contração para dilatação, temos as dores de expulsão para a criança nascer. Letra B, tem as gravidezes erradas, que pode ter mais do que eu coloquei, tem abortos, tem gravidezes que não terminam por vários problemas da saúde da mulher. Talvez a gente poderia colocar, porque eu estou falando da gravidez em si, quais as mulheres poderiam me ajudar a dizer quais seriam motivos de aborto? Tem motivos do próprio corpo da mulher, né? A má formação da criança. Eu coloquei esses 5 pontos, mas pode colocar mais. Isso é só coisa para estimular. Aqui em Isaías 26, 16 a 18, quem não está enxergando, Isaías 26, 16 e 18, diz que tivemos dores de parto, mas demos à luz vento. Então, existe gravidez que não tem nada, é apenas uma fantasia. Podemos achar que estamos grávidos sem ter a semente, sem ter tido um encontro verdadeiro com o Senhor. Tem o filho da carne, que é o exemplo de Ismael, tem gravidez com a origem errada. Tem pessoas que têm sonhos, né? Foi falado hoje de manhã na oração sobre, para quem não estava aqui na oração, teve os jovens que não estiveram aqui perderam a bênção, né? Na oração. Não, mas ainda vai chegar a bênção ainda, né? Aumentamos o número, a idade de 25 para 35, tá? Mas uma irmã teve uma revelação, uma palavra profética sobre Joel 2, em que Deus falou com ela que tem velhos que não estão crendo nos seus sonhos e tem jovens que estão sonhando. E não devem sonhar, devem ter visão. O jovem é para ter visão e não ter sonhos próprios.
E o velho tem condições, maturidade, de ter os sonhos de Deus, e ele tem que manter o sonho e não desistir, né? Não é proibindo que o jovem tenha sonhos que sejam de Deus, mas Deus mostrou para ela essa questão, que o jovem tem que ter as visões que vêm de Deus e não sonhos próprios. Então, o filho da carne é ter projetos, ter sonhos, ter ideias, e você quer a bênção de Deus. Ismael foi abençoado. Abraão pediu que Ismael fosse abençoado e foi abençoado, mas não fazia parte do plano de Deus. Número 3, no lugar errado, na hora errada. Vamos ler em Oséias 13, verso 13. Quem tem o século 21, eu gostaria que lesse no século 21, na tradução, século 21. Oséias 13, 13. Eu vou ler aqui na atualizada e depois alguém lê no século 21. E alguém pode ler na corrigida também, se alguém tem a corrigida. Que a corrigida acompanha mais ou menos o inglês. Dores de parturiente lhe virão, ele é filho insensato, porque é tempo e não sai à luz ao abrir-se da madre. Então tem várias interpretações. Esse aqui da atualizado seria esse caso aqui, ó. Não tem contrações adequadas, é hora de vir à luz e não consegue. É o que aconteceu com a minha esposa. Ela tinha que ter ajuda médica com injeções para ter as contrações. É hora de dar à luz e não tem as dores suficientes. Mas tem outra tradução que fala que é tempo que está no lugar errado, está no lugar errado na hora errada. Pode acontecer de ter uma gravidez e a pessoa está no lugar inadequado e ter muita complicação por causa disso. Século 21. Tem alguma coisa impedindo, né? A tradução corrigida, alguém tem a revista corrigida? Isso. Então, tem esse caso. Número 4, é o que a gente já está comentando, não tem as dores adequadas. E número 5, tem a posição errada da criança, e aí tem que fazer, como é que chama? Cesariana, né? Então, tem várias complicações. E falando nisso, o Zezinho, de Jataí, ele teve uma visão ontem. Fala aí, Zezinho, a visão que você teve dos ovos. Aí a impressão que você teve é que se nascesse os ovos, iam nascer de uma forma que não tinha condição de sobreviver. Então, existe pessoas, Deus está falando com pessoas que precisam preparar o terreno, preparar o coração, preparar a mente para entender essa gravidez de ter as dores de parto para nascer algo poderoso na terra, tem que ter a condição adequada. Não é suficiente ter um relacionamento entre homem e mulher se a saúde da mulher não está adequada para ter a gravidez, né? Então, existem outras possibilidades além do que eu coloquei, sobre a mulher não ter condições na formação da criança, tem vários fatores que pode complicar. Então, a visão dele ontem é de ovos caindo num poço de lama, onde não ia ter condição de sobreviver. Letra C, exemplos da natureza. Número 1, a temperatura de metais. Quando vai fazer uma fundição, vai pegar um ferro ou um alumínio, qualquer coisa, eu queria que vocês entendessem aqui, ó, letra C, a natureza, os exemplos da natureza, temperatura de metais. Então, na fornalha, lá na fundição, tem a cor vermelha, tem a cor azul, e o mais forte de tudo são 3 cores. Alguém que conhece alguma coisa? Não sei se eu estou misturando, se azul vem primeiro ou branco depois. Está correto aqui?
Será? Não, mas no simples, no coisa do ferreiro, o metal fica vermelho. Primeira cor. Ah. Não, mas existe uma cor de temperatura que ele chega a ficar azul. Depois. É, porque na cor simples do. Ah. Depois de vermelho, ele fica o quê? Branco? Ah. É, mas independente da cor que seja, são 3 degraus. Não, eu não estou desacreditando. Ele não furou o esquema. É porque o que acontece, se vocês puderem anotar, o que acontece é que a gente aquece até no 1º grau. E aí a gente volta para trás. A gente fica todo excitado, todo empolgado, porque a gente sentiu calor, mas a gente não derreteu. As dores de parto têm que chegar ao ponto de mudar a coisa. Então a temperatura chega numa cor e você fica todo empolgado. Gente, eu comecei a sentir o calor do Espírito Santo. Haroldo gosta muito de explicar assim, que a gente chega e descarrega, a gente desabafa diante de Deus e volta para trás e sente aliviado. E aí pergunta, como é que foi? Ah, eu descarreguei. E aí, o que Deus falou? Não, ele não falou nada. Eu falei com ele. Então precisa do processo de aquecer, de sentir o calor, mas o calor tem que intensificar. Alguém já viu fazer solda com oxigênio? Eles vão concentrando a chama ali do oxigênio para poder pegar um calor que vai fazer a coisa derreter e fundir. Então a temperatura é importante e a destilação é muito importante. Deus tem falado muito comigo sobre o processo do vinho. Naquele tempo eles não faziam destilação, eles ainda não tinham essa ciência, mas hoje nós temos nas destilarias tanto de fazer cachaça como de fazer álcool, né? E tem a destilação de água, de tirar o sal da água. Então a destilação tem 3 processos. A destilação de álcool, de cachaça, eles colocam elementos para fazer a fermentação. Então Deus coloca a fermentação em nós, que a parábola do fermento que Jesus contou tem uma explicação positiva e uma explicação negativa. Na maioria dos casos, o fermento tem uma conotação negativa na palavra, mas existe o vinho que tem uma fermentação, que Deus quer o vinho nos seus sacrifícios, tem o sacrifício de libação, que é requerido por Deus. Então, para ter o vinho, para a gente fazer um processo, eu estou usando o caso do álcool, né? O álcool tem a fermentação e vem o calor da temperatura aqui, tem o fogo aqui, e vocês podem colocar que a temperatura, o fogo, são as circunstâncias da vida, né? O Tony citou o caso que quando que Jesus é maior, né? Em todas as circunstâncias, Jesus tem que ser maior. Mas Jesus testa a gente com as circunstâncias, com as pessoas. Então, os familiares, os patrões, os colegas de serviço, as pessoas enjoadas, são a lenha, são as circunstâncias que testa a gente. E Deus coloca situações severas. Quando a gente chega aqui na interpretação, aqui, ó, processo de santificação de crise em crise. O livro da Patrola, quantos aqui já tem o livro da Patrola? Quem não leu está comprando para ler, né? Quantos aqui tem o livro da Patrola? Oh, muito bem. Então, o livro da Patrola explica que sempre tem crises em nossas vidas para levar a gente a depender em Deus. Então, a temperatura é para levar a gente a outra dimensão.
escreve aí nessa questão aqui da destilação, ou onde você puder no caderno, que a destilação é passar de uma dimensão a outra dimensão. Assim como o metal tem que deixar de ser sólido para se tornar líquido, para entrar dentro dos moldes, aqui o líquido tem que passar a ser vapor para entrar com pureza em outra dimensão. Esse lugar aqui, irmãos, é aqui onde fala assim, passar o Jordão. Sair do deserto. Aqui é o lugar de deserto de preparação. Esse aqui é o processo de santificação. Nós temos que pedir a Deus, não para parar o processo. Eu falei ontem sobre as orações erradas. Vem as provações e a gente pede a Deus para tirar a provação. Tem que pedir a Deus para vocês se santificar na provação. Não é isso que Jesus falou sobre os discípulos? Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Então, o processo de santificação tem que ter a temperatura para se tornar vapor, para entrar em outra dimensão. O ferro tem que mudar de cor, tem que ir através da temperatura mais elevada. Isso, vamos colocar essa passagem para vocês estudarem depois. Muito bem, irmão. Jeremias 48, verso 11. Jeremias 48, verso 11. O vinho tem que passar de vasilha em vasilha para tirar o sabor errado. O sabor da borra não pode ficar no vinho. O sabor humano não pode ficar em nós. Cristo precisa ser visto em nós. Jeremias 48, verso 11. Então, nós temos a questão da temperatura, nós temos a questão da destilagem, destilação, e temos a questão do homem, que tem 3 fases: criança, jovem e adulto. Eu queria colocar para vocês as características de Abraão, porque aqui não dava espaço para colocar. Eu quero só dar rapidamente o meu visual de Abraão aqui. Em Gênesis 12 a 15, nós temos vários encontros de Abraão, a fase de criança. E aí vocês podem colocar que o foco desses primeiros encontros com Abraão é promessa após promessa. Deus não exige muita coisa da criança. Ele traz promessa, é o noivo conquistando a noiva, é ele trazendo fé e segurança a nós. Do Gênesis 12, que é o primeiro encontro, até o capítulo 15. No capítulo 15 é um dos encontros mais famosos, onde Deus leva Abraão para fora para olhar as estrelas. E aí ele não explica como. Abraão está reclamando que não sabe como vai ser abençoado se não tem filho. Deus não explica, mas simplesmente manda olhar para as estrelas, tira ele fora da tenda. Deus trouxe vocês aqui neste local para vocês saírem da tenda de vocês e aumentar sua visão. Então Deus levou Abraão para olhar fora da sua tenda e olhar para a grandeza da natureza e falar: assim será a tua descendência. E ele creu no Senhor. Então a base da primeira fase de Abraão era Deus prometer e Abraão crer. Deus, se a gente não tem uma base segura, se a gente está tentando ser perfeito, que é a segunda fase, se a gente tenta ser perfeito sem ter passado pela fase da criança, se algum de vocês se sentem inseguros e forçados e obrigados que tem que ser vencedor, vocês não vão conseguir. Não pode queimar certas fases, tem que passar por cada fase. A primeira fase, Deus usou 5 encontros com Abraão, do capítulo 12 até o capítulo 15, são 5 encontros de Abraão com Deus, tudo enfatizando promessa, né? Prometendo pela graça abençoá-lo. E aí, quando Abraão olhou e creu, aí a Bíblia diz: isso lhe foi imputado para a justiça. Aí foi aquilo que serviu de base para o Novo Testamento.
Aí no capítulo 17, se vocês puderem anotar rapidamente, na segunda fase, que é de jovem, Deus começa dizendo: anda na minha presença e ser perfeito. E aí acontece três coisas dentro do capítulo 17, que eu quero que vocês entendam bem, que é a fase que a maioria de nós estamos diante de Deus. Se você tem segurança no Senhor, que o Senhor é fiel, sua promessa é fiel, não faz mal sempre a gente estar relembrando essa primeira fase, mas não podemos ficar criança toda a vida. A noiva do Senhor tem que ser uma mulher madura, adulta, não uma mulher passada de idade, mas uma mulher adulta, uma mulher pronta. Quando eu falo maduro, não estou referindo à idade. A mulher passa pela fase de criança, adolescente, quando ela é uma jovem madura o suficiente, né? Porque tanto o rapaz como a moça, eles passam por uma fase em que o corpo poderia ter sexo, mas falta pelo menos 4 ou 5 anos em que não tem maturidade para casar. Esses casamentos prematuros só dá problema, né? Então tem que ter uma certa maturidade. Então, quando a gente entra nessa segunda fase, anda na minha presença e ser perfeito, aliança. Então, a primeira coisa que aconteceu com Abraão foi o selo da aliança, que é a circuncisão. E essa circuncisão, anote aí a circuncisão, que é o selo da aliança, na fase de jovem, e aconteceu com a nação de Israel, a nação toda, no capítulo 5 de Josué, a nação toda foi circuncidada. Então, Israel, para entrar na terra, teve que ser circuncidada. É um cortar fora, é uma grande crise. O homem fica 3, 4 dias inabilitado de fazer nada. É uma crise terrível de cortar na sua carne e deixar ele totalmente imóvel, sem condição. Então, a fase de entrar na aliança, a Bíblia fala em Colossenses 2 sobre a circuncisão, né? Então, nós temos a circuncisão na nova aliança, que é fundamental. Essa é a primeira coisa do jovem, nessa fase jovem, é o selo da aliança. A segunda coisa, ele fala para olhar para sua esposa e voltar, né? Quando diz, anda na minha presença e ser perfeito, aí ele diz, no mesmo capítulo, mais na frente, ele fala, Sara, sua mulher, vai ter um filho. E Abraão riu e queria ficar com Ismael. Então, voltar ao propósito original, família, milagre, aquilo que é impossível. Deus quer restabelecer a fé no impossível. Anda na minha presença e ser perfeito. A promessa é que ele ia ter um filho. E ele abortou e teve um filho segundo a carne. Então, anda na minha presença e crê na minha promessa. E Abraão tentou ajudar a Deus. Porque o encontro de capítulo 15, no capítulo 16, ele tem um filho segundo a carne. Aí no capítulo 17 fala, volta ao propósito original. Então ele teve que rejeitar o filho da escrava e crer. Então essas últimas duas coisas. Primeiro é o selo da aliança. Segundo é crer na mulher legítima, o filho da promessa. E a terceira coisa é rejeitar o filho da escrava. E aí na terceira fase do capítulo 18 a 22, Deus fala que eu conheço Abraão, que ele ordenará a sua casa depois de mim. Então, os 3 sinais de maturidade da fase madura de Abraão é ordenar a sua casa após ele. Segunda coisa, ser um intercessor, que ele intercede no capítulo 18 em favor de Ló. Abraão, Deus fala, eu sei que ele vai cuidar bem da sua família. Ele intercede por Ló, ele se torna um intercessor. E aquilo que fica mais relevante ao nosso estudo é que no capítulo 22, ele entrega o filho da promessa para Deus. Então, aí que Deus jurou, Deus estava iniciando uma aliança, um relacionamento com Deus. O Cristóvão explica muito sobre isso, que a aliança é progressiva. Então, a concretização, um ponto irreversível no relacionamento de Deus com Abraão,
é quando ele oferece seu melhor. Então, a nossa salvação, nosso relacionamento é progressiva. Então, nós temos que ir crendo na promessa. Começa só com fé. Depois Deus diz, anda na minha presença. É um caminhar. E depois Deus pede o melhor que temos de volta para Ele. Bom, isso é a vida de Abraão. Eu vou estar tocando nas 3 personagens mais importantes do Velho Testamento, que é Abraão, Moisés e Davi, né? Então, esse aí é o exemplo de Abraão. Letra D, a preparação da noiva. Então, esse significado das dores, nós colocamos as dores verdadeiras, as dores erradas, outros exemplos aqui. Agora, letra D é o primeiro significado. Tem 2 significados em que nós devemos ter dores. Dores para a preparação da noiva e dores para a gestação de outros filhos, né? Então, letra D, preparação da noiva. A palavra viva é a semente que gera a gravidez em nós. Nós cremos na visão do Senhor, nós cremos na palavra viva do Senhor, nós não distraímos com outras palavras humanas, nós temos que ter esse cuidado sobre as gravidezes erradas, e aí nós recebemos a visão verdadeira do Senhor, que traz identificação em nossos corações, e começa essa gravidez. É o noivo, igual na vida de Abraão, é o noivo conquistando a noiva. Número 2, o processo de santificação é um caminhar. A Eliana falou isso na palestra dela. Ela falou sobre Jesus ser o caminho, a verdade e a vida. A verdade é a semente, o caminhar é o processo de santificação e a vida é o resultado, né? Eliana explicou sobre isso. Então, número 2 é o processo de santificação caminhando, provas, crises após crises, desertos, desafio, caminhando assim. Número 3, temos a entrega total, é o passar do Jordão, é o eliminar de todos os cananeus. Eu não sei quantos têm reparado que quando Deus falou com Moisés para tirar todos os cananeus, ele falou que não ia acontecer de uma vez. Aí o Josué fez bem feita a primeira parte da tarefa, mas ficaram vários focos de cananeus dentro da terra. Quem que terminou o serviço que Deus mandou fazer quando ele falou para eliminar todos os cananeus? Ele falou que não ia acontecer de uma vez, mas que era para fazer. E não era para fazer aliança com nenhum deles, nem por casamento, nem por amizade, por nada, né? Quem que terminou o serviço? Davi. Então, Davi, eu queria que vocês anotassem, Davi com Jerusalém, ele expulsou totalmente os jebuseus. E a Bíblia tem o capricho de citar que os jebuseus fizeram uma gozação em Davi, dizendo que os cegos e os coxos iam repeli-lo. Então, existe o espírito de cegueira nas obras da carne, porque os jebuseus, os cananeus, referem os filhos da carne. Deus vai libertar todas as características carnais em nossas vidas. Amém, irmãos? Deus não quer que a gente tolera e tenha os bichinhos de estimação. Eu elimino a maior parte, mas essa parte aqui é muito querido. Deus vai eliminar, é ordem dele. Não faça aliança, mesmo que você não consiga eliminar de uma vez. Mas tem que ser declaração de guerra constante. E a cegueira é sobre a visão, e ser coxo é não conseguir andar. Os cegos e os coxos, esse espírito de cegueira, o espírito de aleijado, tem que sair do nosso meio, amém? Temos que caminhar e ter visão. E anotem também que a maneira que eles entraram em Jerusalém é muito significativo. Como que eles entraram em Jerusalém? Os soldados de Davi. Como que eles entraram? A cidade de Jerusalém era uma fortaleza, sempre foi, desde antes de Davi. Como que eles conseguiram entrar em Jerusalém?
Fala, Victor. Pelo canal subterrâneo. Eles tiveram que arriscar. Tiveram que arriscar, né? Tiveram que arriscar. Entrar e segurar o fôlego e não saber onde que ia atravessar o muro e conseguir sair do outro lado. Então, nós temos que ter essa disposição a arriscar nossas vidas para entrar na cidade e tomar para o Senhor. Dentro dessa questão de dedicação, de entrega total, passar o Jordão e entrar, eu quero ler 3 passagens com vocês nos profetas que usa uma outra expressão, choro como por filho único. É usado em 3 profetas diferentes. Nota aí, choro como por filho único. Jeremias 6, verso 26. A intensidade de dor para ver os inimigos expulsos, a disposição. Guerra é disposição de arriscar a vida. Arriscar a vida. Jeremias 6, verso 26. Essa questão de filho único, uma vez eu encontrei com um casal que tinha perdido o único filho, um rapaz. Ele estava fazendo, inclusive, curso bíblico lá em Goiânia. E aí eles compraram uma moto para ele e ele, logo, tipo, primeiro mês que ele comprou a moto, ele bateu a moto e morreu. Aí o pai, que a mãe é mais emotiva, mas o pai, ele não conseguia conversar normalmente com a gente. Ele estava fora do ar. Ele estava suspenso na tristeza. Aquele amigo nosso, Edberto, ele só tinha um filho, rapaz, né? Aí quando ele contou para mim a morte do seu filho, o pai não mostra tristeza às vezes. Eu sou muito emotivo, né? Mas tem homens que não são tão emotivos, mas eles ficam meio fora do ar. Eles não conseguem expressar a dor. Fica meio bloqueado, né? Jeremias 6, o 24 fala sobre dores de parturiente e o verso 26. Ó filho do meu povo, cinge-te de cilício e revolve-te na cinza. Pranteia como por filho único, pranto de amarguras, porque de súbito virá a destruição sobre nós. E Amós, capítulo 8, verso 10. Irmãos, esse versículo é muito pesado, e o meu assunto é bem pesado, e eu estava temeroso como tocar nesse assunto, mas eu sinto bem à vontade pelas palestras que já tem tido e pelo ambiente de oração, pela receptividade dos irmãos, pelas orações. Então eu sinto fácil, eu tenho uma certa facilidade de passar essa palavra para vocês, porque eu vejo disposição. Então é essa intensidade que eu vou descrever, e depois nós vamos passar para o livro de Joel. Então ele fala sobre a assembleia solene. É uma coisa não feita individualmente. Ninguém consegue chorar muito, interceder muito sozinho. Precisa da ajuda de outras pessoas. Então tem orações e exortações sobre encontrar pessoas na sua localidade com quem você possa interceder. Como que vai continuar com fogo aceso? É só através da interação. As peças de lenha, eles só queimam bem quando estiver juntos. Um pedaço de lenha, lenha não queima bem sozinho. Então, capítulo 8 de Amós, verso 10. Converterei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça. Farei que isso seja como luto por filho único, luto cujo fim será como dia de amarguras.
Feche os seus olhos só um pouquinho e permita o Espírito Santo, que aqui Deus está dizendo, eu colocarei. Senhor, nós acolhemos a tua palavra. O Senhor falou com Ezequiel para abrir a boca e comer a tua palavra. Nós aceitamos esse ambiente do dia da expiação, esse dia de amarguras, de angústia, de profunda aflição. Nós permitimos o que está no teu coração vir sobre nós. Que aquilo que o Senhor quer realizar de uma forma coletiva, possa haver ambientes na terra para que isso aconteça. Em nome de Jesus. Anotem Zacarias 12, verso 10. Haroldo tem ministrado sobre Israel, e essa profecia é bem específica sobre Israel. Zacarias 12, verso 10. Sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram. Pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito. E chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Depois do café, eu estava com o Carlinhos e a esposa ali, olhando a filhinha deles. Eles têm 2 filhos, né? Como que você se sentiria, Carlinhos, se Deus tirasse seu filho? Quem não é pai ou mãe, não sabe entender o que é chorar por um filho. Quando eu tive meu primeiro filho, eu tive 2 instâncias. Um dia ele estava no berço dormindo e subiu uma febre de alegria, de amor. Eu falei, por que ninguém nunca me contou? O que é o prazer de ser um pai? Em outra hora, ele já estava comendo das comidas da gente, né? Já tinha 1 ano e pouco. E eu tive o maior prazer de tirar o meu melhor do meu prato e dar para ele. É uma coisa espontânea, aquela febre de amor. E o relacionamento de nós para com Deus, Ele para conosco. E a traição que o Gabriel viu no Ezequiel capítulo 16. A menina cresceu em Ezequiel 16, a menina cresceu, teve 3 momentos impactantes lá em Ezequiel. Ela estava revolvendo no sangue uma criança abandonada em Ezequiel 16. E Deus passou por ela e falou, viva! Ainda que está no teu sangue, viva! Mas ela continuou descoberta, desprotegida, mas ficou sadia e cresceu. E aí Deus passou de novo perto dela e ela já estava no tempo de amor, já era adolescente, jovem. E Deus jogou o manto sobre ela e tomou ela por esposa. E vestiu ela de glória e colocou tudo quanto era de melhor, de joias, coisas preciosas. E ela se tornou a esposa de Deus. E ela tomou da glória dela e começou a prostituir com outras pessoas. E aí ela passou por castigos e destruição. E no final do capítulo, Deus vem novamente e falou, eu vou renovar minha aliança com você, não segundo o seu procedimento, mas segundo a minha eterna aliança. E ele renovou a aliança com ela. Então teve 3 momentos. Mas tem que haver esse desejo nosso por ele também, para que venha esse último momento. Irmãos, essa entrega total, eu queria que vocês entendessem o seguinte. É impossível por obrigação. É impossível por esforço. 1 Coríntios 13 diz que ainda que eu dê meu corpo para ser queimado, essa entrega total aqui é impossível por esforço. É impossível por você admirar. É impossível você imitar. O amor é igual eu sentir por meu filho. É uma coisa que
que sobe. O amor no coração de Davi, o desejo de Davi não foi algo que Deus mandou ele fazer. A lei não leva à perfeição. A lei é limitada. A lei é só para mostrar a nossa incapacidade. É o espírito de amor, de desejo, de gratidão, de correspondência ao Senhor é que leva a gente à vitória total. Eu não sei se eu vou lembrar de falar em outra hora, então eu vou falar agora. Essas dores, que depois a gente vai falar nesse segundo sentido aqui, essas dores são dores do Espírito Santo que não tem como a gente ajudar por si própria. A mulher tem que cooperar com as dores que vêm da natureza. Quando está chegando a hora de dar à luz, o próprio corpo vai reagindo. Então não tem como a gente pôr a mão. Então quando a gente, eu vou falar assim, mas vai entrar mais nessa questão de intercessão, as dores de parto de um pai por um filho já adulto. Não tem como você forçar. Não tem como você mudar a cabeça de outra pessoa. Então a intercessão e esse doar de vida, porque a doação de vida é a mesma coisa de entrega total. A gente entrega para Deus e entrega pelos irmãos. São dois alvos, para com Deus, o noivo, e para com o irmão, meu próximo. É o amor igual. Mas esse amor, essas dores de parto, não é eu ajudando. O esforço humano pode até atrapalhar. Então, a gravidez correta, a coisa normal, sadia, tem que ser dependendo do Espírito Santo. É o que foi citado, que o irmão falou sobre a pedra cortada sem auxílio de mãos humanas. É um bom exemplo. Vocês podem anotar capítulo 2 de Daniel. Essa questão que não é por esforço humano, o próprio Jesus apareceu sem força, sem auxílio humano, né? Deus olhou para a terra e admirou de não ter intercessor e ele trouxe o livramento. Daniel 2 fala sobre a pedra cortada sem auxílio de mãos. E Zacarias capítulo 4 fala que não por força, nem por violência, mas pelo seu Espírito. Então, letra E, o segundo significado, nosso alvo é gerar outros filhos e abençoar toda a terra. Número 1, a compaixão nas entranhas. Anota aí Gênesis 43, verso 30. Ele usa a expressão, talvez nem todas as traduções têm, mas o hebraico fala que o José, ouvindo seus irmãos, José como governador, os irmãos dele não sabiam quem ele era. Aí, quando ele viu Benjamim, seu irmão, suas entranhas se comoveram. Gênesis 43, verso 30, fala sobre as entranhas de José. E 1 Reis 3, verso 26, quando as duas prostitutas trouxeram o filho para Salomão, e Salomão colocou a sentença, uma delas diz que o instinto materno, irmãos, isso acontece literalmente. Eu vou contar o que aconteceu comigo uma vez. Aconteceu várias vezes comigo, de sentir, a gente sente coisas no coração, mas a gente sente coisas mais embaixo. Nós lemos ontem em Jeremias capítulo 30 que os homens estavam com a mão na cintura sentindo dor. Então, essa mulher que era a verdadeira mãe, diz que os seus afetos maternos, seus afetos nas entranhas, aguçou. Ela sentiu dor e ela falou, não vai matar o filho. Deixa a outra ficar com ele. Né? E Filipenses 2, verso 1, fala que entranhados afetos de amor. Deus quer nos levar a sentir gravidez de amor. Entranhas. Uma vez eu estava com muita dificuldade, meu filho ainda não tinha convertido, já estava com mais de 20 anos, e meu pai foi na época que estava fora do ministério, estava parado, em 98, e eu estava numa reunião e o irmão estava cantando uma música que ele mesmo tinha recebido, pede a Deus o que você quiser, eu sou pai e ouvirei o teu clamor. Uma música linda, e todo mundo aplaudindo e louvando ao Senhor.
E Deus falou comigo, eu sou seu pai, o que você quer? E a resposta veio assim, volta meu pai para o ministério e traz meus filhos, meus dois. O mais velho estava com mais dificuldade, mas tinha dois que estavam fora da igreja. Eu falei, quero ver meus filhos na tua casa e meu pai no ministério. Aí a dor desceu e eu ajoelhei, todo mundo em pé, aplaudindo, louvando a Deus, sentindo a bênção da música. E a bênção me levou à intercessão. Aí durante um ano, quando vinha a presença de Deus em outras reuniões, as mesmas dores vinham. A gente chega a sentir, não era nada sério, mas a gente sentia fisicamente uma coisa aqui embaixo. Dentro de um ano, as duas respostas vieram. Então, Deus é fiel. Então, quando a gente começa a amar outras pessoas, a gente poderia colocar aqui a compaixão nas entranhas. Antes disso, a gente começa a sentir uma compaixão mais suave, né? Sentir apenas uma compaixão maneira. Mas a verdadeira compaixão é nas entranhas, tá? É sentir uma compaixão forte. O Cristóvão ministrou sobre o que é compaixão. A identificação é você começar a se sentir, coloca aí que a identificação é uma coisa que você começa a ficar inseparável daquela pessoa. A Ariadne contou experiências dela de não sentir em paz, de não conseguir ficar bem, enquanto aquela pessoa estava fora da presença de Deus. Então há uma identificação, há uma aliança. Vocês podem comparar com Davi e Jonatas, Ruth e Noemi, Jacó e Benjamim. Alianças de identificação. É muito raro no dia de hoje. É muito desconhecido. O Cristóvão explicou bastante sobre o amor ágape, o amor resede. Então, nós temos entendido sobre esse amor. Deus quer cultivar e restaurar esse amor no nosso meio. Amém? Não só entre nós, mas com pessoas que Deus vai colocar nos nossos corações. Anota em Gênesis 44, verso 30, onde o Judá... Eu quero ler com vocês. Abre a Bíblia em Gênesis 44, verso 30. A gente vê como coisas raras, coisas assim, não fácil de acontecer, mas Deus vai restaurar as coisas preciosas como coisas mais comuns, amém? Deus quer trazer uma normalidade numa igreja sadia, em que aquilo que é tão raro na palavra se torna uma coisa normal. Gênesis 44, verso 30. Agora, pois, Judá que está falando, Judá. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e não indo o moço conosco, vista sua alma estar ligada com a alma dele. A alma do pai, a gente vê isso mais entre as mães e os filhos. Mas Jacó tinha esse apego. Ele já sofreu demais, tinha sofrido com José. Aí o Judá está falando para o José sem saber que é José, né? O contexto aqui do relato aqui é Judá sentindo culpado do problema de José e o Benjamim no perigo de ficar como preso, como escravo de José. Eles não sabiam que José era José, né? Então ele está suplicando, intercedendo, e ele falou, a alma de meu pai está ligada com a alma do seu filho. Se eu chegar lá, vamos ler o resto do capítulo aqui, aí nós vamos acabar de falar, verso 31. Vendo ele que o moço não está conosco, morrerá, e teus servos farão descer as cãs do teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai. Isso é assumir responsabilidade. É o próximo passo aqui, ó. Quando a gente identifica com alguém e entra numa aliança inquebrável, a gente entra
na brecha. Quando a gente assume a posição de identificação, irmãos, eu tive essa experiência com a minha esposa antes dela casar. Meu pai tinha um amor por minha esposa e criava ela, porque ela veio de uma família muito pobre, e meu pai estava cuidando da minha esposa, a Geralda, como filha dele. E ela estava com um problema sério de moça, de não querer ficar na igreja, de querer as coisas do mundo. E eu não tinha nada assim específico por ela, a gente vivia na mesma casa e tudo, eu não tinha nada específico por ela, mas eu comecei a sentir o amor de meu pai por ela. E o tempo que ele perdia, né, às vezes os outros meus irmãos que eram mais novos, eles ficavam meio irritados, que meu pai tirava tempo da família para ficar aconselhando a Geralda. E eu comecei a entender o amor de meu pai por ela. E depois veio outro amor. Então, a intercessão de não permitir que aquela pessoa se perca. Então, vamos terminar o trecho aqui. Verso 32 é assumir responsabilidade. Porque teu servo se deu por fiador por este moço, para com meu pai, dizendo: se eu o não tornar a trazer-te, serei culpado para com meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo, é o Judá falando, fique teu servo em lugar do moço, por servo do meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá. Alguém falou nessa semana que o exército da igreja é diferente dos outros exércitos. Foi você, Cristóvão, que falou isso? Marion que falou. Que o exército cristão deixa os feridos para trás. E o Judá chegou nessa posição. A gente ama o irmão por causa do amor do pai. O Judá não tinha amor por José. Mas ele ficou preocupado com Benjamim por causa do pai. Então, através do amor do pai e de não querer encarar o pai sem seu irmãozinho, ele ofereceu ficar no lugar dele. Então, esse exemplo mostra a responsabilidade, a intercessão, entrar na brecha, coloca aqui, porque aqui não dava espaço, coloca assumir responsabilidade. Número 3, a intercessão, entrar na brecha, é assumir responsabilidade. E dar a vida, número 4, vamos usar o exemplo de Moisés, coloca Êxodo 32, verso 32, em que Moisés oferece riscar seu nome do livro da vida para que Deus possa perdoar. Isso, irmãos, isso é só divino, a gente não consegue. Mas tem mães que têm esse sentimento. Alguns pais, né? Os pais são menos do que as mães. Mas alguém se coloca em prol de outro. Então, esse espírito de intercessão leva ao ponto de dar a vida. Aleluia. Né? Como são as dores, o que são as dores. E número 4, vocês podem colocar como título, como funciona no coletivo. Quantas pessoas leram o livro de Joel? Levanta sua mão. Deixa eu ver do lado de cá. Do lado de cá ganhou do lado daqui, ó. Muito bem. Eu não vou ler quase nada aqui dentro do profeta Joel, por isso que eu pedi para vocês lerem, para vocês ficarem familiarizados.
Nós vamos colocar 6 pontos, mas eu já vou adiantar para vocês que dentro dos 6 pontos, nós vamos mostrar 3 atitudes ou 3 posições. Vocês podem colocar isso antes da gente começar a pontuação, porque são 3 preposições bem simples que mostram a atitude de Deus. Deus vai falar a Sião, Ele vai falar em Sião e Ele vai falar de Sião. Deus vai falar de 3 formas no livro de Joel. No capítulo 1, Ele fala a Sião. Por quê? Porque está do lado de fora. Deus vai falar em Sião e depois Ele vai falar de Sião para outras nações, tá? Se vocês quiserem colocar mais claro, na verdade, essa primeira fase aqui é contra. Mas não é que ele é contra, mas ele está do lado de fora. Ele vai falar a Sião do lado de fora, tá? Ele fala do lado de fora tentando acordar, tentando chamar a atenção. Então, nós não vamos usar letras, nós vamos usar números aqui. Então, número 4, como funciona no coletivo. Número 1, Deus chama de fora e acorda alguns da embriaguez. Deus chama do lado de fora de Sião e acorda alguns da embriaguez. Capítulo 1 de Joel, verso 5. Para confirmar que em Joel, ele não fala que está do lado de fora, mas é bem óbvio. Mas eu vou mostrar essa posição de Deus em Jeremias 25, verso 30. Jeremias 25, verso 30, fala bem claro que ele está do lado de fora. Tu, pois, lhes profetizarás todas estas palavras e lhes dirás: o Senhor lá do alto rugirá e da sua santa morada fará ouvir a sua voz. Rugirá fortemente contra a sua malhada. Rugirá fortemente contra a sua malhada com brados contra todos os moradores da terra, como o eia dos que pisam as uvas. Então, eu não vou entrar em detalhes sobre a embriaguez, mas tem várias passagens em Isaías, em vários lugares. Eu vou só achar as passagens rapidinho aqui no capítulo 29 de Isaías. Vamos anotar, é uma expressão usada em vários lugares. Essa questão da embriaguez seria interessante a gente ver. Ontem eu comentei com vocês sobre o feitiço que fica sobre o povo de Deus, um estado de cativeiro, um estado que você não consegue reagir. O embriagado, ele não consegue. Tem aqui no Isaías 29, verso 9 e 10, ele fala 3 expressões sobre cegueira. Isaías 29, versos 9 e 10, ele fala sobre cegueira, bebedice e sono. E no capítulo 28, verso 7, ele fala que o sacerdote, ele enfatiza a liderança. Isaías 28, verso 7, ele fala dos profetas e os sacerdotes não conseguem ter-se em pé por causa da bebida forte. Erram na visão, tropeçam no juízo. Está vendo aquilo que eu falei sobre os cegos e os coxos? Eles não conseguem ver e não conseguem andar. A embriaguez de sucesso, a embriaguez de alta exaltação, a embriaguez porque a fermentação do álcool sobe na cabeça e a pessoa fica prejudicada, a pessoa fica tonta, a pessoa não consegue andar corretamente.
Então, capítulo 1 de Joel, verso 5, fala sobre acordar os bêbados. Dentro desse número 1 aqui, o primeiro ponto da questão aqui em Joel, coloca aí que a realidade é sem cereal e sem vinho, sem frutas e sem chuva. Sem cereais, sem vinho, sem frutas, sem chuva. É uma questão de deserto e eles estão desapercebidos. O embriagado, por que a pessoa bebe? Para esquecer da realidade, para fugir. Um dos maiores motivos da pessoa beber é para fugir da realidade da vida. E os cristãos às vezes fogem da realidade da vida por meio de filmes, por meio de vários tipos de coisa, para fugir e esquecer da realidade. Número 2. Não, ainda número 1. Então, há uma pequena, coloca aí que há uma pequena assembleia solene. Vai haver 3 assembleias, cada capítulo vai ter uma assembleia solene. A primeira assembleia solene é pequena, é só os anciãos e alguns sacerdotes. Então, o efeito é de alguns anciãos se tornarem sacerdotes. Os anciãos estão bêbados, desapercebidos, mas alguns são convocados e eles conseguem entrar nessa responsabilidade. A Assembleia Solene é o dia da expiação. A Assembleia é uma convocação séria de chorar, de clamar. Aconteceu várias vezes durante a história de Israel. Os reis, quando eles queriam voltar para Deus, eles convocavam o povo para a Assembleia Solene, às vezes com jejum, às vezes não, né? Não era sempre acompanhado com jejum, mas às vezes era. Então, número 2, começando no capítulo 2 de Joel, há um toque de trombeta, mas não é o primeiro toque, que quando convoca no primeiro capítulo, vou só marcar os versículos para não haver dúvida. No capítulo 1, versos 13 e 14, ele convoca uma assembleia solene. Ele não usa a palavra... Está acabando a energia aí? Ele convoca um santo jejum, verso 14, uma assembleia solene. Ele não usa a palavra trombetas, mas a única maneira de congregar o povo é através de toque de trombeta. Então, há um toque meio limitado, há um toque de trombeta, o dia das trombetas, o dia da expiação está muito usado aqui no livro de Joel. Então, há uma pequena convocação, alguns correspondem. Deixa eu só fazer um exemplo para vocês. Uns 4 ou 5 anos, talvez uns 8 anos atrás, a gente convocou uma assembleia solene lá em Montemor para pastores. Foram mais ou menos uns 25 ou 30 pastores. E a gente convocou para ser 3 dias de jejum e oração. Aí, assim, comendo uma vez por dia. O jejum não os 3 dias, mas comendo uma vez por dia. Aí, quando a gente viu que os irmãos iam chegar no primeiro dia, ia ter que conversar e ter comunhão e acertar algumas coisas, a gente dispensou o jejum, a gente mesmo na liderança, dispensamos o jejum do primeiro dia. Aí teve a palavra na primeira noite e houve um ambiente de busca, e Deus operou na primeira noite. No segundo dia foi jejum e teve um ambiente de manhã de busca. Mas aí aliviou, aí todo mundo se sentiu mais aliviado. No terceiro dia nós ficamos decepcionados. As pessoas tinham suas bolachinhas, suas coisinhas nas malas. A maioria dos pastores não estava nem jejuando no terceiro dia. Buscou Deus um pouquinho, era para ser 3 dias. Nós dispensamos o primeiro dia, era para ser 2. Buscou um pouquinho, no terceiro dia não tinha mais ambiente de busca. Já tinha acabado o ambiente. Então, é difícil, é muito difícil, porque não há um senso de urgência, não há um senso de necessidade. Então, no primeiro capítulo, houve uma pequena reação. No capítulo 2, ele começa dizendo tocar a trombeta.
perturbem-se todos os moradores. Aí o que acontece? Se levanta um exército. Tá, é uma interpretação minha, mas assim, tem a base aqui, mas é a minha forma de entender. Então, número 2, os sacerdotes despertados tocam a trombeta e o resultado é que se levanta um exército de profetas. Ainda não está atingindo a nação toda. Eu vejo 3 fases aqui. Do capítulo 1, alguns acordam, e eu creio que isso já está acontecendo. Eu creio que nós estamos entre o capítulo 1 e o capítulo 2. Ainda não se levantou o exército forte de profetas que vão ter uma função peculiar. Muitos falam sobre o exército de Deus e falam com alegria, com regozijo, e tem a parte boa, tem a parte positiva. Mas no verso 3, capítulo 2, verso 3, fala claramente que à frente do exército vai fogo devorador, atrás chama que abrasa, diante dele até como o jardim do Éden, mas atrás dele um exército assolado, nada lhe escapa. Irmãos, eu quero falar na autoridade da palavra de Deus, que o julgamento vai começar na casa de Deus. O exército de Deus tem que trabalhar dentro da igreja. A igreja do Senhor vai experimentar uma seca como nunca viu. O Tony estava descrevendo, parece que já começou. Mas igual eu expliquei ontem, em Romanos 8, existe as dores de parto inconsciente da criação, e o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis, mas tem que se tornar consciente. Tem que haver uma consciência, essa embriaguez não está permitindo a liderança perceber a sequidão da igreja. Se você perguntar para os pastores, muitos deles não vão admitir ainda. Então a sequidão precisa ser clara. Então o exército de profetas, e um dos nossos jovens, o Davizinho de Belo Horizonte, ele era de Belo Horizonte, né? O Davi. Ele profetizou que Deus vai levantar os seus profetas para proclamar para os líderes atuais, e alguns vão se arrepender e consertar, e os que não arrependerem vão ser tirados das suas posições. Então, número 3, eu falei o número 2, agora o número 3, o exército profético vai trazer sequidão, juízo sobre a nação de Deus, sobre o povo do Senhor. Podem anotar Jeremias 25, verso 29, ele fala que o juízo começa em Jerusalém. Jeremias 25, verso 29. Então, a primeira ação do profeta Elias, antes da chuva, antes do fogo, foi trazer 3 anos e meio de sequidão sobre Israel. Irmãos, o trabalho do exército não é para julgar de uma forma condenatória. Mas o exército de Joel, que vai até o verso 11, é para preparar os corações. Nós não conseguimos hoje, igual eu descrevi, nós não conseguimos uma assembleia solene de pastor. A gente não consegue ainda, de uma forma geral. Se for para uma cidade onde tem muitos pastores, você não vai conseguir uma assembleia solene dos pastores ainda. E no capítulo 2 agora, o ponto 4, escreve aí que a seca prepara o terreno para o terceiro toque da trombeta. A seca produzida pelo exército profético prepara o terreno para o terceiro toque da trombeta. Capítulo 2, verso 15, tocai a trombeta em Sião. Então, houve um toque de trombeta no capítulo 1, houve um toque de trombeta no início do capítulo 2, tem o terceiro toque no capítulo 15, e olha o resultado. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos,
reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Quantos pais de família aqui têm crianças menos de 10 anos de idade? Irmãos, existe uma tradição nas igrejas de colocar as crianças fora da reunião domingo à noite. Isso é um absurdo. As crianças precisam saber o que está passando na igreja. Ter aula com as crianças é fundamental, uma coisa maravilhosa, mas não da hora do culto. As crianças têm condição de acompanhar o que passa na igreja do Senhor. O irmão viu o poço com os ovos caindo num poço de lama. A igreja do Senhor não está preparada para essa ordem. Os pais têm que começar a levar os filhos a acompanhar o que Deus está falando. Mas às vezes o culto também não tem nada para oferecer para as pessoas também, né? Então às vezes a criança pega mais aproveito na sua reuniãozinha, tem uns bons professores, tem que levar os adultos para a reunião das crianças. A seca produzida pelo exército profético prepara o terreno para o terceiro toque da trombeta. Esse número 4, irmãos, é toda a nação é convocada. Assim como a igreja passou pelo Pentecoste no século passado, a igreja do Senhor na terra vai passar pelo dia da expiação. Vai haver o toque da trombeta em que as pessoas vão corresponder. Vai haver uma confirmação do Espírito Santo. Aí número 5, aí no número 4 vocês colocam a Assembleia Solene, está muito óbvio, mas se vocês não colocam, houve uma pequena Assembleia Solene no capítulo 1. Agora nós temos uma grande Assembleia Solene, não só da liderança, mas do maior até o menor na igreja do Senhor. A Assembleia Solene é o dia da expiação. Aí, número 5, nós temos a chuva abundante, a recuperação dos anos perdidos. Deus tem falado muito, no capítulo 2 ele diz que os anos que os gafanhotos comeram seriam recuperados. Quantos aqui perderam anos na sua vida? Deus vai recuperar, Deus vai restaurar o tempo perdido. O derramamento da chuva serôdia, número 5, é o derramamento da chuva serôdia, abundante chuva, o mover do Espírito Santo. E número 6, congregar todas as nações, é usado em várias vezes no capítulo 3, congregar todas as nações no vale da decisão, verso 9 fala em guerra santa. Essa congregação de todas as nações é uma assembleia de todas as nações. Isso vai acontecer literalmente, geograficamente lá no Vale de Josafá, no Armagedon, né? Como é que chama lá? Megido, né? Vai acontecer todas as nações reunidas ao redor de Jerusalém, mas não só no sentido geográfico, mas vai haver uma proclamação da palavra profética de uma igreja pronta. Deus vai preparar a sua igreja, e da igreja vai ser um ministério profético para as nações. O filho varão que vai nascer em Apocalipse 12 é o mesmo companhia profético de Apocalipse 11. O foco do ministério profético em Apocalipse 11 não é mais para a igreja, é para os governadores e para todas as nações. Vai haver um testemunho de Deus antes da volta de Cristo. Vai haver um testemunho poderoso de sinais e prodígios, de palavras de conserto, de arrependimento, a possibilidade de haver arrependimento. Deus não faz coisa nenhuma sem primeiro avisar pelos seus profetas. Então anotem no número 6,
é o capítulo 3, o número 6 é o capítulo 3, e Apocalipse 11 é o paralelo no Novo Testamento desta convocação, desse testemunho. Para terminar, eu queria só ler rapidamente com vocês em Ezequiel capítulo 8. O ano passado eu toquei nesse assunto. Capítulo 8, aí terminou. É a congregação de todas as nações, é um tipo de assembleia solene de todas as nações, mas não necessariamente para salvação. É um testemunho, é uma apresentação do juízo de Deus. Aí terminou os pontos. Aí só para exemplo daquilo que Deus quer fazer em nossas vidas, para o levantamento dos profetas que vão tocar a trombeta. Vocês estão entendendo que os profetas têm que passar pelo tratamento de Deus, eles têm que ser feridos para eles poderem falar com os outros. Então, esses profetas, eu vou dar um exemplo aqui no capítulo 8 de Ezequiel. No 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa, e os anciãos de Judá sentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Para quem estava aqui na oração de manhã, a irmãzinha que recebeu a visão da mão, está sentada ali no canto. Faz assim, irmã. Ela teve uma visão da mão do Senhor vindo sobre este lugar, e a mão do Senhor provocando uma explosão. Aconteceu hoje, aqui de manhã, a mão do Senhor com 5 dedos desceu neste lugar, e ela viu a explosão de vida saindo até pelas janelas, uma explosão da mão do Senhor. O Ezequiel recebeu a mão do Senhor sobre ele, caiu sobre ele. Olhei e eis uma figura como de fogo. Desde os seus lombos daí para baixo era fogo, dos seus lombos para cima como um resplendor de metal brilhante. Estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu, me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Eis que a glória do Deus de Israel estava ali, como a glória que eu vira no vale. Ele me disse: filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levanta os olhos para lá, e eis que do lado norte, à porta do altar, estava esta imagem dos ciúmes à entrada. Disse-me ainda: filho do homem, vês o que eles estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui aonde? Na casa de Deus, para que eu me afaste do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações. Isso repete durante o capítulo 3 ou 4 vezes. Você está vendo o que eles estão fazendo? Deixa eu te mostrar pior ainda. Deus está já abrindo os olhos de muitos irmãos aqui para ver as abominações da casa de Deus. E a reação sua não é você afastar da sua igreja, não é você se apartar dos irmãos, é você chorar e gemer, que vai acontecer aqui no capítulo 9 de Ezequiel, não vou nem ler, mas Deus manda selar na testa os homens que gemem e suspiram, não por si, mas pelas abominações ao seu redor. Eu quero que você tenha paciência e maturidade para voltar para a sua igreja e não afastar dos irmãos, porque nós somos todos iguais, mas começar a ver e chorar e gemer. Faça como Esdras, no capítulo 9 de Esdras, sentar e chorar e rasgar suas vestes, arrancar os cabelos da cabeça e chorar. E vão se ajuntar a você pessoas que vão chorar.